Olá, eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Agora, deixa eu te perguntar, você acredita em extraterrestres? Pode parecer bobagem para alguns, mas para muitas pessoas, a existência de seres de outros planetas e até mesmo a passagem deles pela Terra é um fato incontestável. Uma das principais provas que os ufólogos, como são chamadas as pessoas que estudam as supostas aparições de alienígenas, são os relatos e até mesmo a opinião de pessoas famosas sobre o assunto. Por isso, hoje eu vou te contar mais sobre pessoas importantes que já afirmaram de várias maneiras que o contato entre humanos e alienígenas já aconteceu e que o governo está escondendo isso de nós. Então vamos lá? Antes de falar de Elon Musk, vamos abordar algumas outras pessoas que chamaram a atenção com suas opiniões e até mesmo evidências sobre a existência de extraterrestres. Você pode até estar pensando que eu vou falar sobre alguém que está longe da academia e dos estudos científicos. Mas não, estou falando de Avi Loeb, um físico respeitado e professor na Universidade de Harvard, considerado pela revista Time como uma das pessoas mais importantes na área de pesquisa espacial. Loeb, que sempre adorou o assunto, diz que apenas depois que a humanidade fizer contato com outras civilizações é que estará apta a evoluir. O cientista diz que isso irá acontecer de uma maneira bem inteligente. Ele compara esse contato com suas filhas que foram à escola pela primeira vez. Antes de começar a estudar, elas se achavam muito especiais, os seres mais inteligentes da Terra, conforme suas palavras. No entanto, após conhecerem outras pessoas, perceberam que elas não eram tão únicas e especiais assim. Conforme o pesquisador, isso faria muito bem à humanidade, já que nos traria mais humildade e inteligência. Por esse motivo, o cientista foca suas pesquisas na busca por outras civilizações. E conforme ele, tem certeza que encontramos a prova mais real recentemente. Vale lembrar que o professor não é, de maneira alguma, um conspiracionista, no sentido de dizer que o contato já existiu e que esse fato é escondido pelas autoridades. O que o cientista acredita que seja uma prova irrefutável é um objeto especial chamado de Oumuamua. Esse nome diferente foi dado devido à origem dele. A pedra gigante, de mais de 400 metros de comprimento, foi o primeiro objeto interestelar que passou pelo sistema solar, ou pelo menos o primeiro a ser detectado. Em relação ao nome, Oumuamua significa o mensageiro que vem de longe e chega primeiro. Avi Loeb acredita fielmente que esse artefato tenha sido fabricado por extraterrestres. Ele lançou até mesmo um livro sobre o assunto. Em 2021, a obra Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra, chegou às prateleiras e gerou discussões no meio acadêmico. Muitos argumentaram que o livro representava uma falácia, porém o próprio Avi reconhece que tudo se trata de uma teoria. Afinal, conforme ele, se um novo objeto espacial é descoberto e ninguém sabe explicar o que é, pode-se levantar a possibilidade de que ele tenha sido feito por outros povos. Se o Oumuamua é alguma espécie de parafernália alienígena ou não, eu não sei dizer. Entretanto, o professor da Universidade de Harvard segue em seus estudos e continua publicando livros sobre o assunto. Agora, vamos mudar um pouco nosso ambiente e sair do meio acadêmico. Isso porque existe um outro grupo de profissionais que também é bem famoso por estar envolvido com esses assuntos. Estou falando dos militares, que são geralmente os grandes responsáveis por fazerem mais supostos contatos com os extraterrestres e com os OVNIs. São centenas e centenas de relatos de avistamento e até mesmo de contato próximo vindo das Forças Armadas. Recentemente, um oficial resolveu, como dizemos por aí, meter a boca no trombone. Em 2020, um ex-general das Forças Armadas de Israel, Haim Eshed, afirmou que extraterrestres existem e que os Estados Unidos teriam um acordo com eles para manter sua presença
em segredo. Echad não é apenas um ex-militar, como se isso já não fosse uma posição de respeito. Durante 30 anos, o ex-general comandou o programa espacial israelense, o que o coloca em uma posição mais confortável para fazer essas afirmações. Você não concorda? Então, Haim ainda foi contundente ao dizer que existe uma confederação galáctica, embora não tenha mais detalhes. Tudo isso foi contado pelo ex-general em uma entrevista que rodou o mundo inteiro. Conforme ufólogos e até mesmo sociólogos que analisam esses assuntos, o que se vê mais recentemente é uma mudança de política das autoridades. Uma em que a entrevista dada pelo ex-general seria o exemplo perfeito. Acontece que toda vez que a possibilidade da existência de contato extraterrestre era cogitado, a resposta do governo sempre foi enfática em negar e até mesmo ridicularizar a possibilidade. Agora, existe uma certa curiosidade em se analisar essas supostas provas, que poderiam vir em uma forma de testemunho como a do ex-militar. Tanto que as afirmações dadas pelo militar aposentado, que ocupava um lugar que teria acesso a informações privilegiadas, não foram negadas pelo governo americano. Além disso, o interesse da população sobre o assunto vem crescendo, não é? E muito. Concorda comigo? Isso acontece porque, segundo especialistas, pessoas populares estão cada vez mais defendendo a existência de algumas provas de que alienígenas já estão por aqui. Por exemplo, em 2018, ninguém mais, ninguém menos que Barack Obama afirmou que os Estados Unidos possuem imagens oficiais de OVNIs. Conforme o ex-presidente, as imagens mostram objetos voadores que se comportam de maneira totalmente misteriosa, fora dos padrões de qualquer objeto que possa ser explicado. Um pouco assustador seria? Não, acho que não. Mas vamos esperar para ver, não é? Outra personalidade que adora abordar o assunto é Elon Musk, o empreendedor bilionário, dono de empresas como a Tesla ou a SpaceX. Ele já tocou nessa polêmica várias vezes nas redes sociais, porém, algumas delas não foram muito bem recebidas. Por exemplo, em 2020, o magnata tuitou que as pirâmides do Egito, obviamente, foram construídas por alienígenas, ou que os egípcios antigos tiveram algum tipo de auxílio desses seres. Dessa vez, em específico, muitas pessoas ficaram ofendidas, inclusive o próprio governo egípcio, que vem há muitos anos tentando combater essa teoria da conspiração, que já é muito conhecida no imaginário popular. O bilionário foi até rebatido por uma ministra egípcia que convidou Musk para visitar o país e conferir as inúmeras provas de que as pirâmides foram construídas pelo próprio povo egípcio. Passado algum tempo, o empreendedor se retratou. Contudo, outra interação dele nessa rede social causou um certo, digamos, rebuliço ao falar sobre uma função de um dos carros da Tesla, fabricante de veículos elétricos, da qual ele é dono e CEO. Elon citou como exemplo a possibilidade dele passar por um OVNI no caminho. Isso causou uma sequência de respostas ao comentário, que fizeram Elon postar, mais uma vez, de maneira irônica: "Eu não estou dizendo que existem OVNIs, mas OVNIs existem." O magnata também se encontra em uma posição de prestígio para falar sobre o assunto, já que, como você deve saber, ele também é dono da SpaceX, uma fabricante de sistemas e veículos espaciais. E não foi só esse magnata envolvido na corrida espacial que já afirmou ter certeza de que alienígenas estão por aí. Outro que já se envolveu no assunto foi Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Foi o primeiro homem a viajar ao espaço com uma aeronave sem piloto, além de ser um dos primeiros que fez uma viagem espacial de maneira particular, ou seja, sem estar envolvido com o governo. Em uma entrevista, o bilionário afirmou que não existe a possibilidade de não existir vida fora do nosso planeta. Afinal, com tantas estrelas e galáxias, trilhões e trilhões delas, obviamente, algum outro planeta por aí também pode ter gerado vida inteligente. E você? O que você acha? Estamos sozinhos nesse universo? Olha, eu não sei afirmar com certeza, mas eu acho que é possível, não é mesmo? Fala aqui nos comentários se você acredita ou não. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!